Fala galera, beleza? Meu nome é Danilo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como funciona o imposto de renda para quem possui mais de uma renda. Aqui no exemplo eu vou mostrar uma pessoa que trabalha registrada em uma empresa e também recebe dinheiro de imóveis de aluguel. Então, qual o impacto disso na declaração do imposto de renda dessa pessoa e o que ela precisa fazer e se atentar na hora de declarar o imposto? Bom, aqui então está a tela do programa do imposto de renda. Eu já lancei a renda do trabalho CLT desta pessoa. Então, aqui é uma pessoa que recebeu R$ 26.000 no ano, pagou INSS, teve uma retenção de imposto ali de R$ 30,15. Então, somente com base nesta renda, a pessoa teria a restituição desse valor do imposto retido. Ela receberia de volta os R$ 30,15 que ela pagou durante o ano. Mas aqui na declaração está faltando ainda lançar os rendimentos do aluguel que essa pessoa recebeu nos 12 meses de 2023. Então, o lançamento do aluguel ele vai ser feito no Carnê-Leão. Nesse caso, eu separei um valor de R$ 1.500 por mês recebido de aluguel, que é um valor que ele não vai gerar a obrigatoriedade de fazer o pagamento mensal de DARF no Carnê-Leão. Então, o limite de isenção era até 1.900, depois aumentou ali até 2 salários mínimos, e este valor de 1.500 estaria dentro desse limite de isenção mensal. Então, durante o ano de 2023, esse senhor aqui, o senhor aluguel, ele não estava obrigado a recolher mensalmente DARF no Carnê-Leão. Então, ele só declarava os 1.500 que ele recebia e não tinha que pagar nenhum imposto. Isso não quer dizer que esse rendimento do aluguel seja isento de imposto de renda. Só não era suficiente mensalmente para pagar imposto no Carnê-Leão, que é uma antecipação. Então agora, quando eu lançar esse valor do aluguel recebido durante o ano na declaração, os rendimentos do aluguel serão somados à renda do trabalho dele. E com isso, o programa do imposto de renda vai calcular uma nova base de cálculo e aí vai verificar se esses R$ 30,15 que ele pagou de imposto de renda são suficientes ou se ele vai ter que pagar algum valor a mais. Então, pessoal, só mostrando aqui a tela do cálculo do imposto, aqui, olha, aparece todos os rendimentos que são tributáveis e sujeitos ao ajuste na declaração. Então, aqui tem o valor de rendimentos tributáveis recebidos de PJ, né, que são os 26.000 do trabalho CLT dele, e os rendimentos do aluguel. Como ele recebe de pessoa física, entraria aqui, olha, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física. Então, estes dois valores serão somados e depois com o desconto simplificado deduzidos, né, ou por meio de deduções legais, quando você inclui despesas médicas, despesa com educação, para chegar na nova base de cálculo e calcular o imposto devido. Então, a declaração anual ela existe para fazer o ajuste entre todas as rendas que você recebeu no último ano. Então, você recebeu de PJ, você recebeu de aluguel, e isso tudo é somado para chegar numa nova base de cálculo e verificar se você pagou imposto de forma suficiente durante o ano, né? Se você não precisa recolher mais nada na declaração, se você pagou imposto a mais, e aí você tem restituição, ou se você pagou imposto a menos, e aí você, neste caso, terá que pagar imposto quando entregar a declaração do imposto de renda. Agora eu vou lançar aqui rapidamente o valor recebido de aluguel durante o ano. O ideal é você lançar no Carnê-Leão pelo ECAC e depois importar na declaração. Mas como aqui é um vídeo educativo, eu vou lançar aqui direto na declaração mesmo, tá pessoal? Então olha, eu vou lançar aqui, eu recebi 1.500 por mês, eu tenho 2 imóveis, então 1.500 aqui em janeiro. Olha, vocês vão ver que conforme eu vou lançando os valores, este lado aqui, ó, que é o lado que calcula o imposto de renda a pagar ou a restituir, ele vai atualizando. Então, olha, antes as duas situações estavam iguais, né? Eu tinha restituição tanto por deduções legais ou desconto simplificado, e conforme eu vou lançando, este rendimento vai sendo somado à minha renda do trabalho e o ajuste é feito, né? Então, o programa ele sempre está verificando se você vai ter imposto a restituir ou a pagar. Então, conforme eu lanço os valores, ele recalcula isso e já vai me mostrando. Por enquanto, eu ainda tenho restituição aqui pela opção do desconto simplificado. Então, vou lançar mais 1.500 de fevereiro, 1.500 de março, abril,
Então, durante o ano, eu recebi ao todo R$ 18.000 em aluguéis dos meus 2 imóveis, R$ 750 cada por mês. Com isso, vocês podem ver que de imposto a restituir, agora eu tenho imposto a pagar na declaração. Então, de R$ 30 a restituir, agora eu devo pagar R$ 867,47. Se a gente voltar aqui para o cálculo do imposto de renda, agora vocês podem ver que os 26 mil do meu trabalho CLT estão sendo somados aos 18 mil que eu recebi de aluguel durante o ano. A base de cálculo do imposto de renda é o rendimento tributável de 44 mil, menos o desconto simplificado, chegou numa base de cálculo de 35.200. E aí essa base de cálculo está sendo tributada, gerando esse valor a pagar de R$ 897,62. Como eu já paguei R$ 30,15 durante o ano, né? Esse valor é deduzido, então eu não vou pagar duas vezes. Eu vou deduzir também o valor que eu paguei durante o ano. Ah, Danilo, e se você tivesse pago no Carnê-Leão durante o ano? Por exemplo, se essa renda fosse uma renda que fizesse com que eu tivesse que recolher imposto mensalmente, aí eu lançaria na declaração e apareceu o valor do imposto pago aqui, olha, Carnê-Leão do titular. Então, o imposto da minha renda CLT se somaria ao imposto que eu paguei no Carnê-Leão e iria deduzir da base de cálculo para chegar no imposto a pagar. Eu vou fazer outro exemplo agora, em que eu paguei imposto durante o ano para vocês poderem verificar o impacto disso. Vamos imaginar que por algum motivo eu quis pagar R$ 50 de DARF no Carnê-Leão. Neste caso aqui não se aplica, tá, pessoal? A forma correta de pagar imposto, se o valor do rendimento mensal é abaixo do limite de isenção, é você pagar o imposto complementar, que aí é outro código de DARF. Mas é um exemplo didático, então eu só preciso lançar aqui o valor do imposto para vocês poderem entender. Então vamos dizer que eu paguei R$ 10 por mês, paguei a DARF no valor mínimo. Lembrando que essa não é a forma correta caso o rendimento no Carnê-Leão seja abaixo do limite de isenção. Então paguei R$ 120 de Carnê-Leão. Aqui no cálculo do imposto, olha, vocês vão ver que está aparecendo aqui, olha, R$ 120 de imposto pago. Isso faz com que o imposto a pagar agora caia para R$ 747,47. Então, pessoal, quando você tem um rendimento de aluguel, você precisa se atentar a este detalhe na sua declaração do imposto de renda. Porque também, vou dar outro exemplo, né? Se você tem uma renda do trabalho que já está na faixa dos 27,5%, que é a faixa mais alta, todas as rendas que você receber depois disso também serão tributadas nessa faixa do 27,5%. E o que acontece? A pessoa tem um emprego que ela recebe um valor mais alto e já está nessa faixa do imposto de renda, e quando ela paga o Carnê-Leão do aluguel que ela recebe, às vezes o Carnê-Leão enquadra aquele rendimento na faixa dos 15%. Então ela recolhe 15% durante o ano todo, e aí na declaração ela vai ter que pagar a diferença de 15% para 27,5% sobre o valor do aluguel também. Então ela lança o aluguel na declaração e ela se espanta porque o valor que ela incluiu de aluguel está fazendo ela pagar mais imposto ainda do que ela já tinha pago. Então precisa tomar cuidado, porque na declaração do imposto de renda só tem uma alíquota única para todos os seus rendimentos. Então, se você recolheu imposto a 27,5% em uma renda, em outra renda você recolheu a 15% ou não pagou imposto sobre alguma renda, na declaração anual tudo isso será somado em um bolo e o imposto será recalculado. Ou seja, é como se fosse uma base de cálculo única para todos aqueles rendimentos que você teve. Então, pessoal, tomem cuidado com isso para não ter surpresas na hora de declarar, achar que não vai precisar mais pagar imposto e ter que pagar algum valor. Faça um planejamento, sempre na declaração, veja a sua renda como um único valor. Ou seja, eu recebo de CLT e eu tenho aluguel, soma os dois, e aí sim você vai conseguir perceber quanto você vai pagar de imposto de renda. O aluguel, ele segue uma base de cálculo separada, né, no Carnê-Leão durante o ano, para você receber e fazer o pagamento antecipado do imposto. Na declaração, isso entra junto com a sua renda, então
É o que eu falei, às vezes você pode pagar 15% de imposto sobre o aluguel durante o ano e na declaração você tem que fazer o recolhimento complementar disso, né? De 15% a 27,5% vai gerar um ajuste na declaração a pagar. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre essa situação, né, de ter mais de uma renda na declaração, como que isso funciona, deixa aqui nos comentários que a gente vai receber. Mais assuntos sobre imposto de renda tem no nosso canal, então inscreva-se e acompanhe os nossos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.